Hoje, desde a semana passada, eu comecei a ter uma vontade muito grande da gente chegar num assunto, que é o assunto de hoje. Eu tive com a Cuca esse final de semana e a gente começou a desenvolver esse assunto, esse dessa relação dominador e dominado, que eu acho que vai ser muito bom a gente falar sobre isso. Mas é um assunto que a gente passa por situações muito delicadas. Então, eu vou pedir que a gente faça junto esse assunto hoje aqui, destrinche ele com bastante paciência, com bastante calma, muito amor, e que qualquer momento que bater torto em alguém, alguma coisa, que a gente não deixe passar, porque esse vai ser a nossa contenção. Não existe uma verdade pronta e a gente vai construir um processo aqui juntos e que vai ser muito importante que, se por acaso alguma coisa entrar numa linha de mal entendido, cair torto, der qualquer sensação, coloca para a gente destrinchar isso com bastante respeito, com bastante consideração, porque a coisa que mais importa, na verdade, somos cada um de nós e o que a gente faz nessa vida, e não qualquer prática, qualquer técnica. Como eu falei, esse final de semana, junto com a Cuca, eu consegui vislumbrar um pouco mais, porque, na verdade, quando veio o impulso de falar desse assunto, algo em mim ainda ressoava uma certa vingança para poder falar sobre isso. Mas aí fui reconhecendo esse lugar e fui conseguindo liberar ele. Temos aqui também a presença do Zé Baquim, que pode me ajudar a não extravasar. Pelo lado eu tenho uma amiga que me falou que sistemicamente as mulheres têm um direito de vingança. Mas eu não entendi nem direito o que é isso, mas certamente que esse não é o melhor caminho. Então, vamos lá. Essa relação dominador e dominado, como toda polaridade, uma depende da outra, uma não vive sem a outra. Então, a gente poderia dizer, a princípio, que todo dominador gera um dominado, e todo dominado gera um dominador. Aliás, existem perspectivas que vão sempre dizer que primeiro houve o dominado, e aí esse dominado gerou o dominador. Que não é fácil imaginar que um dominador vá lá e inicie e doutrine dominados, né? Mas também é delicado pensar assim, porque aonde começou esse mau encontro? Mas tanto faz, o que importa é que na polaridade todo dominador gera um dominado, todo dominado gera um dominador, e um sustenta o outro e faz o outro necessariamente existir. Quando um deles não existe mais, o outro cai também. Os modos de manter alguma coisa existindo é colocando energia daquilo, seja energia positiva ou negativa, seja pela aliança ou seja pelo antagonismo, seja apoiando ou desaprovando. Então, nessa perspectiva, não é uma verdade absoluta, nessa perspectiva, qualquer ação do dominado contra o dominador sustenta o dominador. Qualquer antagonismo é energia para sustentar o dominador. Então, como nós nos reunimos aqui com o desejo sincero de não sermos dominadores, e se a gente ainda vive no mundo que se apresenta dominadores e dominados, eu vou talvez sugerir que nós somos os dominados, já que a gente não quer ser dominador. E o exercício que eu invisto é se o dominado desinvestir
no seu lugar, nas vantagens de ser dominado, o dominador vai desaparecer. Não desaparecer talvez como mágica, mas vai desaparecer no sentido que a gente dá a ele, no alimento que a gente dá, e a gente vai poder abrir outro canal com qualquer pessoa, porque não é um ser humano que é dominador e não é um ser humano que é dominado, é uma cultura que passa por nós e faz com que a gente ocupe uma dessas polaridades e que, na verdade, toda vez que a gente ocupa uma, a gente ocupa a oposta também, é um ciclo constante. Ninguém fica só de um lado. Para alimentar, a gente passa de um lado para o outro. Especificamente falando no assunto que a gente tem desenvolvido um pouco lá no grupo da Rede Amalaia, toda a situação de abuso tem um dominador e tem um dominado. Existem abusos e abusos, né? Existem abusos que a gente consegue administrar e outros que criam traumas terríveis. Por isso que é um assunto delicado e por isso que qualquer momento, qualquer coisa que eu fale que gere uma afronta, que gere um mal-estar, por favor, vamos falar sobre, porque não é o caso alguém se sentir culpado ou se sentir desqualificado, né? Quando se sente dominado e ainda vem alguém e fala, vamos nos responsabilizar por este lugar de dominado e libertar o dominador da nossa vida. E tanto fora de nós como em nós também, né? Então, por favor, se manifestem a todo e qualquer momento que for necessário, tá bom? Então, vamos começar com uma questão concreta. Como nós vivemos uma sociedade, uma cultura patriarcal, isso não é inerente do ser humano, isso é uma cultura que a gente desenvolveu e a gente sustenta, e na cultura patriarcal, a gente tem no estereótipo os homens dominando e as mulheres sendo dominadas, mas é claro que a gente sabe que na curva a coisa também muda de lado, e na verdade é um alimento recíproco, né? Mas a gente tem no cotidiano as mulheres assumindo este lugar que sustenta o patriarcado, que sustenta o machismo, mesmo sendo vítima dele, e a gente tem um lugar do homem que sustenta um patriarcado e sustenta o machismo, mesmo não sendo a favor dele, mesmo não sendo, não querendo sustentar isso, está na nossa cultura, a gente foi criado com isso, e na minha experiência, quando a gente assume algo em nós, principalmente esses processos que despotencializam, quando isso vem à tona, fica muito mais fácil de liberar. Então, não é assumir no contato, no fato de constatar e falar, bom, então este é o lugar, vamos administrar isso. Mas é assumir para que a coisa se libere, né? Querendo ou não, cada um de nós atuamos de uma maneira patriarcal e machista. Querendo ou não. Mais ou menos, com mais consciência ou com menos consciência, de uma maneira mais sutil ou de uma maneira mais aberta. E então a primeira pergunta é, se a gente colocar primeiro de uma maneira, de um dos lados, que seria o homem no dominador e a mulher dominada, qual é a vantagem desta mulher estar sendo dominada? Como mulher, qual é a vantagem de se sentir dominada? Então, a pergunta é aquela que a gente vem fazendo sempre. Quando a gente primeiro encontra o negativo e a gente procura a vantagem desse negativo, porque o ser humano ele tem uma capacidade incrível de fazer um limão com toda a limonada, uma limonada com todo o limão, né? De fazer com que toda situação desconfortável, negativa,
seja revertido a favor, seja para fortalecer, seja para proteger, ou outras variantes. Então, qual é a grande vantagem da mulher viver no papel de dominada? De uma maneira estereótica, de uma maneira geral, e aí a gente vai destrinchando. A Márcia escreve que uma vantagem possível poderia ser objeto de prazer para o outro. E ser um projeto de prazer para o outro dá uma satisfação, né? O que mais que surge? Qual é a vantagem da mulher estar num lugar de dominada? Amanda escreve. Vantagem de ser protegida? Fala, Joana, de novo. Eu disse vantagem de ser protegida, não sei se alguém disse o mesmo. Isso mesmo, Amanda escreveu a mesma coisa. Sendo dominada, você é protegida. Não sei quem é exatamente, Fiat, já ser uma pessoa boa. E a Natália escreve uma suposta ideia de estar sob controle. É mesmo, é uma suposta ideia de estar sob controle quando a gente está no lugar de dominado, né? A Ellen, tive uma experiência de me deixar dominar e me deu um grande alívio de não precisar ter que controlar e tomar as decisões. Descanso. Ah, já sei, a Poliana, no Fiat. Sim, olha quanta vantagem. Qual mais? Que outra vantagem a gente tem como mulher de estar no papel de dominada? E pode ser da perspectiva do homem também. Qual é a vantagem da mulher estar no lugar de dominada? Quando ela mesma domina. Se queixar do outro. Eu perdi a primeira frase, Cuca. Eu ouvi o se queixar do outro. Qual foi a primeira frase? É isso, se queixar do outro e não assumir quando ela é a dominadora. Em outros assuntos, ela pode ser dominada num assunto e super dominadora no outro. Mas como ela acha que ela é dominada, então fica tudo bem. Ela é dominada e fica se queixando. Uhum. Bom, eu falei uma engraçada. Perfeito. A Luana diz, ser vista, se sentir amada, percebida, notada e também poder dominar passivamente, ter o que quer algumas vezes. A Camila, se sentir importante, centro das atenções do homem. Sim, tudo isso. Eu compartilho, e não sei se todas aqui compartilham, mas faz sentido tudo isso, né? Há um lugar, é o bônus, né? De uma situação tão difícil, às vezes, de ser dominada, e a gente está falando do bônus disso. Custo-benefício, né? Que é uma palavra bem dessa cultura. Então, vamos lá. Vamos fazer aquele nosso exercício. Tudo isso, sem dúvida, é uma grande vantagem, todas essas. Essas vantagens, elas, para existirem, elas precisam que a polaridade oposta exista. Então, para existir o dominado, a gente precisa sustentar o dominador. Para existir todos os benefícios de ser dominado, a gente precisa sustentar as ações do dominador. Fala, Fabiana, você abriu o microfone? Ai, desculpa, Ana, estou dirigindo. Pode fechar para mim, por favor? Sim. Fabiana, por favor, a prioridade é prestar atenção no caminho, hein? Não olha para a câmera e não presta atenção na gente muito, tá? Essas pessoas que dirigem fazendo isso, bem atenta aí, hein, querido? E vai devagarinho. Bom, então vamos lá. Se a gente percebe as vantagens disso, a gente pode se perguntar numa camada a mais. Por que a gente está precisando dessas vantagens?
porque o oposto, de alguma maneira, está sendo percebido. Então, se a gente aposta na vantagem, se sentir importante e centra atenções do homem, é porque a gente acha que a gente pode não estar sendo percebida e nem sendo importante para um homem. Ser vista, sentir amada, percebida, notada, também dominar passivamente. Então, a gente vai sustentando essas vantagens todas porque a gente acredita que não está sendo vista, que pode não ser amada, que pode não ser importante, pode não ter um tratamento especial. Que quando a vantagem é não se responsabilizar, de alguma maneira a gente percebe que se responsabilizar talvez seja um peso grande, e depois tem que lidar com as consequências disso e por aí vai. Então a gente vai ver que tudo isso que a gente tem como benefício em ser dominado é porque a gente acredita que o oposto desse benefício está sempre nos ameaçando. E pode ser que isso tenha acontecido em algum momento mesmo. Em vários momentos da história, em vários momentos da nossa vida, isso pode ser que tenha acontecido. Porém, tudo que é necessário é para se tornar desnecessário. E quando a gente se identifica demais, porque aquilo traz um benefício, e você fica autoindulgente nesse benefício, a gente vai prolongando e a coisa nunca se torna desnecessária. Então, o exercício que a gente vai fazer agora no lugar que está cada um, né, no seu próprio espaço, você ter uma percepção que você não está, neste momento, exatamente nesse momento, você não está correndo esse risco. Você não está pondo em risco a sua importância, você não está precisando disputar a atenção. Todas as vantagens que você encontra em ser dominado, neste momento elas não são necessárias. Neste momento elas são desnecessárias. Então a gente vai abrir mão internamente dessas vantagens. De ser o centro da atenção, de ser importante para o outro, de ser protegido, de poder reclamar. E todas essas que cada um pensou, abre mão dessas vantagens. Abrir mão é só realmente falar, bom, neste momento aqui, internamente, mentalmente, eu abro mão dessas vantagens. E entre em contato com qual é a sua reação física quando você faz uma coisa tão simples como se imaginar abrindo mão dessas vantagens. Ver qual é a sua reação física, a sua sensação física. Se você teve uma sensação de alívio, a gente continua. Se você teve qualquer outra sensação de peso, de desconforto, você pode falar para a gente poder, antes de seguir no alívio, olhar para esse peso. Alguém ficou com uma sensação de peso? Então, agora que a gente está numa sensação de alívio, a gente vai continuar mais um pouquinho ainda. Ana? Sim, fale. Fale, Amanda. Eu tô sentindo uma vontade de chorar forte, assim, com uma seguida de dor, assim. Parece que o sustenta isso é alguma dor. O corpo tá bem quente. Uhum. Então, vamos lá. Você colocou... É isso, assim. Você disse que para você a vantagem de ser dominada é ser protegida. Se você quer ser protegida, é porque você tem a ideia, a impressão ou a experiência de ser desprotegida. Tanto num âmbito cultural, eu acredito que todos nós compartilhamos uma experiência, uma sensação de desamparo, culturalmente falando. A cultura do ser humano parece que ela é toda tramada com desamparo, mas você também pode ter uma experiência
individual, específica de desproteção, de desamparo, que te deixa isso ainda mais forte. Então vamos lá. Você se sentindo protegida, você, de alguma maneira, parece que está evitando o desamparo. Mas presta atenção nesse mecanismo para a gente mudar esse caminho neurológico. Você só vai se sentir protegida se você for ameaçada. Porque senão não tem como alguém te proteger. Se você estiver em estado de necessidade de ser protegida. Então, de alguma maneira, a sua necessidade de proteção cria também uma necessidade de vulnerabilidade, porque senão não tem sentido a proteção. Consegue reconhecer que proteção e vulnerabilidade, uma vai alimentando a outra e que na sua vida, de alguma maneira, você se coloca em situações vulneráveis para poder atrair a proteção, para poder criar essa proteção. Porque é um processo que provavelmente desde a primeira infância, junto com esse processo cultural que a gente tem de desamparo, ele se fez presente e você foi aprendendo a discriminar proteção e desamparo. E na discriminação você opta pela proteção, claro. Porém, essa proteção nunca vai acontecer sem o desamparo. Então você reconhece que proteção e desamparo são polaridades da mesma moeda? Eu consigo reconhecer isso. E uma coisa alimenta a outra mesmo. Então, o que eu vou te pedir agora, com essa experiência, é para agora você desarmar isso internamente. Esse é um artifício isso. A gente não está trazendo solução nem cura para nada, mas uma experiência que reverbera. Então, que você desarme isso agora, sabendo que você pode abrir mão de ser protegida, porque quando você abre mão de ser protegida, você também está abrindo mão da vulnerabilidade. Também está abrindo mão de ser desamparada. Então, abra mão de ser protegida, que é a vantagem que ainda segura o desamparo, porque abrir mão de ser desamparada é relativamente fácil, mas é falso. Porém, abrir mão de ser protegida é relativamente difícil, mas é verdadeiro. Você realmente está abrindo mão do que segura. Veja se isso muda alguma coisa em você. Vem um certo alívio mesmo, assim. Eu ainda sinto uma dor lá no fundo, mas ela foi bem aliviada, assim. Bem. Uhum. Tá, mas vamos cuidar dessa dor também. Então, com esse alívio que você sentiu, a gente vai seguir um pouquinho e vai ficar atento a essa dor, tá? Porque se a gente não vai lá para a raiz a cada momento, a gente começa também a construir um castelo de areia e fica achando que vai resolver tudo pela lógica e não vai, né? Então tá. Vamos voltar para esse assunto tão delicado do dominador macho sobre a dominante fêmea, e trazer com sinceridade, já com esse espaço né, de alívio, como é que, em algum lugar, a mulher, inconscientemente, ela se comporta. Qual é ainda a esperança ou o desejo que faz com que ela ainda permita situações de seduções que não são desejáveis? Então, digamos que tem algum homem investindo sobre aquela mulher. Aquela mulher tem muito claro que ela não quer nada com aquele homem, porém, tem alguma coisa na mulher, quando eu digo, não é inerente à mulher, né? Mas culturalmente, na mulher, que é de valorização, que é de um lugar especial e etc., tem algum lugar
que ainda sustenta algo, ou até para ser dominante, pegar e falar, não, agora chega, agora basta, né? Mas tem algum lugar que dá espaço para isso acontecer, seja só um início, ou seja que a coisa vá até um insustentável. Veja primeiro se vocês, mulheres, reconhecem isso, um lugar que ainda sustenta algum tipo de reconhecimento do homem, que vai por um canal não desejável, porque talvez vá por um assédio, mas, por outro lado, alimenta alguma coisa desejável. Veja se nós, mulheres, reconhecemos essa produção. Ana? Sim. Oi, boa tarde. Tá me vindo algumas coisas aqui. Me vem, e eu tenho, desde ontem, pensado mais e o corpo anda tremendo e tal. Enfim, e me veio uma sensação que, assim, é a minha relação com a minha violência. Eu tenho uma relação com a violência muito forte, assim, muito forte. E desde ontem me veio um lugar de que eu ouvi de você, eu vi aqui, que é desinvestir numa relação. E eu não sei se isso faz sentido. Minha relação com a violência. Porque sempre eu escutando aqui o início de achar vantagem, eu acabo me perdendo, porque me parece, assim, eu sinto, desde ontem que eu tenho sentido isso forte, que parece que a violência é igual a mentira, ela não tem, mentira é mentira, não tem um tamanho. E ela me parece assim que me falta estrutura, eu não tenho uma estrutura que eu consiga agarrar a violência ou denominá-la, ela não tem um lugar, ela não tem uma forma, ela... Mas, enfim, desde ontem que eu tô com essa sensação, assim, de entender esse lugar, de entender essa relação que eu tenho com a violência, e se essa coisa, essa percepção de desinvestir nesse lugar pode trazer isso que você está fazendo agora, porque esse exercício especificamente de achar vantagem, por exemplo, eu achei muito difícil. Eu entendi todas as vantagens que falaram, mas para mim foi muito difícil, e sempre me vem essa relação, para assim, tá, mas e a minha relação com a violência? Como é que eu faço? Em mim, transgride no outro, e eu recebo, e eu dou, é isso. Sim. Sim, vamos lá então. Olha só. Saindo dessa forma. Sim. Você disse que a violência, igual a mentira, ela não tem tamanho, né? Mas ela tem muitas diferenças. Ela tem de onde está vindo. A coisa em si, ela não diz tudo, porque alguém pode estar mentindo porque tem uma doença que faz com que algum movimento interno, neurológico, sei lá o quê, faz com que a mentira seja produzida. Alguém está mentindo por equívoco, alguém está mentindo para salvar a vida, então, e alguém está mentindo para poder, por dor, por medo. Faz muita diferença de onde vem. E a mesma coisa a violência. Claro que mentira é mentira e geram consequências. Violência geram consequências, mas também da onde está vindo essa violência. E ela pode estar vindo de uma dor profunda, de uma defesa, de medo. Então, quando a gente olha qual é a vantagem da violência para você, quando você olha isso, qual é a minha vantagem em ser violenta, talvez você comece a ter um pouco mais de intimidade de onde está vindo essa violência. Porque a gente não vai condenar a violência ou a mentira, ou seja o que for. Porque se a gente começar condenando, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente vai desinvestir
perder a necessidade de viver aquilo. E para perder a necessidade de viver aquilo, você precisa perder a vantagem também. O pacote é completo, né? Então, Leandra, qual é a vantagem dessa... Essa violência te traz o que de benefício? O único lugar que tem que me parece que é o único lugar que eu sei viver. Uhum. A única... É isso. É vantagem, né? É o único lugar que eu sei viver. Então, a vantagem... Não me vem uma coisa muito forte. Tá, vamos começar por aí. A vantagem é o conhecido. A vantagem é que é um lugar conhecido, né? Porque se você experienciar, qual é a sua sensação se você pensar que você vai ter uma experiência desconhecida? Uma experiência que você não tem nenhuma intimidade, não tem conhecimento sobre isso. Qual é a sensação que te vem? Me veio um suspiro. Me veio... Porque quando eu estava um segundo atrás, meu rosto estava... E agora veio, na hora que você falou a sensação do algo novo, eu não consigo definir muito em palavras, não. Me veio um suspiro. Um suspiro que começa a te aliviar, é isso ou não? Sim. Tem um alívio, sim. Tá. Então vamos lá. Quando você vai viver uma experiência que você não pode ter, não tem domínio, não tem controle, que você não pode prever as consequências, qual é a sua sensação de estar numa situação dessa? Eu tenho a sensação de um presente, assim. Eu tenho tentado me colocar nesses lugares. Então, eu já senti o que eu chamo... É porque não é bem isso, mas assim, é como se fosse um frio na barriga. É isso, fez sentido assim que para umas pessoas isso é muito libertador, para mim é um lugar muito estranho, que é dar o passo e o universo coloca o chão, essa coisa de dar o passo, né, em alguns lugares, algumas situações, e vem uma espécie de que eu chamo... Você pode repetir a última frase? É uma espécie que você chama de... frio na barriga. Ah. Como é que você está se sentindo agora, depois que você falou tudo isso? Bem melhor. Então, é assim, conforme a gente vai... Porque a sensação que eu tenho é que a gente viveu uma desconexão, a gente viveu um monte de interferência vincular, então nós nascemos vinculados. E aí esse vinculado com as pessoas, vinculado com a mãe, vinculado com
todos que nos rodeiam. O bebê nasce e ele está vinculado com tudo. E pouco a pouco, durante essa primeira fase do bebê, esses primeiros 3 anos, todos esses vínculos vão sendo interrompidos e vão sendo bloqueados por interferências. E aí a gente perde o vínculo, ele está lá ainda, mas ele está bloqueado, e a gente começa então agora uma busca de compensação desses processos vinculares. Eu arrisco dizer isso, que as mulheres podem ter uma experiência talvez mais forte em relação a isso, e eu só digo isso porque eu não sou homem, então eu não... Mas é a minha impressão, porque este vínculo se dá especialmente de mãe para filha. As mães e as filhas parece que tem algum processo já tão instituído na nossa cultura que faz com que esse bloqueio aconteça. Pode ser que alguém aqui não tenha essa experiência e vai ser ótimo ouvir que alguém não tem essa experiência. Mas, de uma maneira geral, eu diria que é uma experiência muito traumatizante e difícil a relação de mãe e filha. Seja com a melhor das intenções, por exemplo, eu me acho uma mãe incrível, mas eu consigo reconhecer claramente o quanto as minhas filhas vivem bloqueios vinculares comigo, porque está na cultura ali, né? Passa por mim sem nem eu perceber. Depois eu percebo de vez em quando algumas coisas. Então, a gente está falando de coisas que são muito grandes, são muito maiores, né, do que talvez a gente dê conta de alcançar. Mas eu confio muito também naquilo que é o último, né? Naquilo que você fala, bom, agora já não é mais artifício, agora é a única coisa que realmente a gente vai dizer que existe. Que nessa perspectiva que a gente tem caminhado, tem se dado o nome aqui de vacuidade. Mas podem, em outras culturas, de outros olhares, pode dar outros nomes para isso. Então, eu confio muito que existe esse lugar, essa contenção de um vazio, onde tudo está para ser criado sempre, que a gente possa sair de um ciclo vicioso e de reprodução. Eu assisti um filme do Tarantino que foi bem impactante para mim, um filme que o Newton emprestou para a gente, que chama A Prova de Morte. Quem quiser assistir, ele é bem impactante e ele deixa isso muito claro. Tarantino coloca ali no filme, agora pau a pau, 2 dominadores que vão se revezando em relação ao homem e à mulher. A mulher à altura do homem em dominadora, porém revezando com um homem agora à altura a situação de dominado e dominador. Porém, o homem tem muito mais prática nesse quesito, então, ali no filme, o homem acaba sempre ganhando vantagem no final da história. Até que a mulher consegue reverter a situação, as mulheres, né, porque as outras foram morrendo no meio do caminho, mas consegue reverter a situação, e no final a mulher, ela acaba o filme com a mulher ganhando a disputa. E um lado feminista em nós, feminista no sentido antimachismo, então na polaridade feminino e machismo, vibra. Assim, ver aquela situação acontecendo é uma sensação que desperta uma certa felicidade e uma sensação assim de né? Ótimo, chegou a hora, já era sem tempo. Mas isso dura muito pouco, porque na verdade é uma grande ilusão, porque a gente vê que está todo mundo perdendo ali. Nessa disputa, por mais que a mulher ganhe, é uma pena. Como se o homem ganhar também é uma pena. Então me interessa muito
destrinchar, por maior que seja a história, destrinchar algo que a gente possa, no cotidiano, fazer uma mudança. Nesse nosso cotidiano aqui, porque nós todos convivemos, né, com homens, seja parceiros, filhos, amigos, enfim, pais. E eu sinto que a gente está ganhando a possibilidade de inverter a situação e virar dominadora. Está sempre nesse jogo, né? Mas assumir este lugar, a mulher assumir o lugar que hoje assume o homem, e eu acho uma pena isso. Acho um alívio no começo, acho graça um outro tanto, dá um certo gosto de vingança, né, acontecida, mas na verdade é uma pena, porque de novo a gente sustenta um mesmo ciclo de como se a gente estivesse em disputa. E teve a semana passada, a semana retrasada, não sei, que se falou aqui sobre amor, e a conclusão que talvez a gente tenha chegado, por enquanto, é que o amor só vai existir quando não houver discriminação. O amor só existe quando não existe o eu e o outro. Se eu amo alguém, não existe amor, porque eu estou amando um outro. Isso que a gente chama de amor, talvez seja conveniência, troca, equilíbrio, parceria, mas amor é quando não tem mais discriminação, quando o eu e o outro, apesar de serem duas, aí a gente precisa de uma mente paradoxal para chegar nisso, mas são singularidades, no caso, duas singularidades que seja, mas, ou muitas, múltiplas, mas são singularidades que naquele momento não se discriminam. E ali a gente pode chamar de amor. Mais ou menos a gente caminhou por aí nesse encontro sobre o amor. Então, enquanto tiver relação de dominador e dominado, as nossas relações cotidianas elas serão de trocas, de favores, de companheirismo, de parceria, sempre condicionada ao que a medida de comparação e de competição entre um e outro. Ou talvez a mulher seja tão maravilhosa que ela pega e fala, não, eu já estou ganhando de uma outra maneira, então eu vou sempre aqui aceitar que o outro isso, o outro aquilo, enfim, está se enganando tanto quanto. Então, Espera aí que alguém escreveu aqui para eu não ficar pulando. Luana, espera aí. Perder a necessidade de viver aquilo, a Leandra escreveu. Perder a necessidade de viver aquilo. O que essa foi a sua sensação, Leandro? Oi, Ana, perdão, não, é que eu escrevi aqui para eu não sei o que você falou, para eu entender a frase. Aí eu mexi no computador e foi, perdão. Ah, não, tudo bem. Então, vamos lá. Se abrir mão de todas as vantagens de ser dominado ou todas as vantagens de ser dominador, nos coloca em sério risco de poder tocar o que é amor. E tocar o que é amor nos coloca num risco maior ainda, que é sair da discriminação do eu e do outro. E sair dessa discriminação nos coloca num campo e numa contenção sem referência, onde a gente realmente vai ter que viver e arriscar para experimentar isso. Como tudo isso é só uma passagem, a gente não está trabalhando por um fim, mas para essa passagem, eu queria que a gente continuasse nessa relação dominador e dominado e entrar agora no lado masculino, não que o dominador seja homem, mas só para a gente ter essa voz masculina, temos aqui a alegria de ter aqui no grupo. Dominador é uma coisa boa, né, nessa cultura. Então a gente pensa, qual é o pior de ser o dominador? Qual é o pior de ser o dominador numa relação de dominador e dominado? Então, se os meninos pudessem, que nasceram numa cultura onde foi dado esse cargo, você, macho dominador,
na experiência de vocês, qual tem sido o pior disso? Acho que os pontos mais desagradáveis, e culturalmente já tem essa atribuição de dominador, é que cansa. Porque, naturalmente, você acaba assumindo a responsabilidade até pelos sentimentos, no caso da dominada ou algo assim. Então, eu acho que é só assim, não que nós vamos nos livrar assim fácil disso, mas até por uma questão de conveniência existencial, à medida em que você abre mão de que você seja a voz, você seja o certo, né? O ar fica mais fresco, né? A relação fica naturalmente mais legal. Né? E também, quando você faz isso, claro que você dá oportunidade para que a parceira se exerça mais nesse sentido. Então, daí você também definindo assim, o que você aguenta, o que você não aguenta. Né? Quer dizer, vai se eliminando talvez uma troca mais sutil. Talvez. Mas acho que é sempre uma experiência e depende muito, né, dos indivíduos que estão vivendo isso. Né? Sim. Algum dos outros meninos consegue compartilhar essa história dessa sensação do lado do dominador? Ana, para mim é uma situação muito estranha, porque eu sempre me considerei mais pro lado dominado, assim, eu sempre tive essa afinidade, né, nas relações e tudo mais. A coisa da proteção para mim é essencial, assim, o exercício com as meninas para mim funcionou muito. Mas é óbvio que só por ter nascido homem eu tenho benefícios que eu não sabia, que eu fui saber por contato com amigas, né? Então, o que mais me chocou foi quando uma amiga minha disse assim, você tem alguma preocupação com a roupa que você vai usar? Porque eu nunca parei para pensar na roupa que eu vou usar para dar a entender alguma coisa, né? Então, eu acho que isso já é um grande benefício. Você não precisa se preocupar com nada. Por você, homem branco, talvez já tenha muitos benefícios, não precise, né, ter tanto peso, né, tantas ações. Para mim tá tudo bem. Não que não existam preocupações, mas parece que é mais leve, é mais fácil, né? Sim. E você, Newton, tem alguma experiência como dominador? Então, eu estava pensando aqui, querendo achar as palavras, mas eu acho que você, assim, procurando aqui, o pior é você tirar a expressão da pessoa, é uma violência, eu acho, né? Dessa parte de dominação, né? Não sei se a palavra certa é desqualificar, né? Você acaba até desqualificando essa pessoa. Isso está muito embutido na gente, né? A gente vai fazendo as coisas sem prestar. Aconteceu comigo por muitas vezes, né? Então é um sufocamento, né? Eu acho que você causa no outro, né? Na outra. Uhum. Acho que é isso. Agora eu vou me arriscar aqui e realmente me ajudem a não entrar em mal-entendido. De uma maneira cultural, porque todo mundo aqui sabe que toda vez que a mulher é dominada, ela também é dominadora e vice-versa. Mas de uma maneira cultural, o homem, sendo quem assume o lugar de dominador, facilmente vai encontrar as desvantagens disso, o pior disso. O melhor disso também fica explícito, mas facilmente vai encontrar o pior disso. Quer dizer, não sai de graça, né? E a mulher que está sendo dominada, o pior também é muito óbvio, mas facilmente vai encontrar o melhor disso.
nesse trabalho, nessa perspectiva, a gente caminha bem, sim, a gente caminha mais intensamente quando a gente abre mão do melhor. Então, o meu convite começa pelo dominado, sendo homem ou sendo mulher, porque facilmente a gente encontra qual é o melhor deste lugar. E quando a gente abre mão deste melhor, a gente começa a criar um campo de contenção. É um caminho bem indireto, porque parece muito injusto, né? Já é dominado, já tem todas as desvantagens e ainda o pouca vantagem que tem ainda tem que abrir mão. Parece bem injusto, mas é uma perspectiva só e é um risco que a gente pode correr aqui seguramente nessa 1 hora que a gente conversa aqui juntos, né? E depois ver como é que na vida isso vai se criando para cada um. Então, meu convite é esse, para que todos nós, reconhecendo que existe um melhor, que existe o lado bom, que existe as vantagens, que existe ganho em ser dominado, e reconhecendo isso, abrir mão disso, abrir mão do ganho. Quando você abre mão do ganho, a polaridade oposta cai junto. Então, você não vai ficar à mercê da polaridade negativa se você abre mão da positiva. Então, se você conseguisse pensar em alguma coisa real do seu cotidiano, onde você se coloca numa situação de dominado, e reconhecer qual que é o lado, a vantagem disso, e abrir mão disso, qual é a sensação que te vem, qual é a percepção que você tem. Então, pense em alguma coisa do seu cotidiano, alguma situação que você se sinta dominado. E perceba a sua vantagem nessa situação específica que você pensou. E veja se é possível abrir mão dessa vantagem, e se for possível, abra mão dela e veja o que acontece quando você abre mão da vantagem, de quando você está sendo dominado numa situação específica. E se alguém quiser compartilhar essa experiência... Posso falar? Acho que está aberto, né? Eu fiquei achando que a vantagem... Está ouvindo, Ana? Tá. Eu fiquei achando que a vantagem era ser amada, né? Ser dominada. E, embora eu exerça mais o papel de dominadora, e aí a hora que eu abri mão, parece que saiu muita coisa, assim, eu estava segurando um peso, né, de querer ser querida, aceita, amada, e eu fiquei mais comigo, assim, com o que eu sou de verdade. Então, parece que sobrou só o que eu sinto mesmo. Eu não precisava fazer esforço para agradar ninguém. Ó, vou caminhar mais delicadamente ainda, mas fala, Cuca, você ia abrir o microfone? Desculpe fazer vocês perderem tempo, só para dizer que ela é linda, né? A Fabiana é linda, coisa linda.
Ela é, e a gente conhece ela ao vivo, ela é assim mesmo, bonitinha demais ao vivo e tudo. Olha só, vou caminhar mais um pouquinho, agora que a Cuca descontraiu. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar uma situação que é super comum, aonde, digamos que tenha uma figura de um professor, um guru, um mestre, uma figura importante, e você está ali participando, seja, né, da aula desse professor, do curso, do encontro, você é seguidora, sei lá, seja o que for, e essa pessoa, que é mais velha nessa história que eu estou colocando, ela mostra interesse por você. Você não tem necessariamente interesse por essa pessoa, mas você tem vantagens dela ter interesse por você. E esse jogo ele se repete algumas vezes, onde ou a pessoa chega a ter uma experiência sexual com esse professor, com esse mestre, com esse guru, seja quem for, e se sente depois muito mal, se sente usada, ou não tem a experiência, já se sente invadida, ou se sente desconfortável até pelo interesse dessa pessoa. Porém, mesmo sendo alguma coisa muito curta, onde a mulher consegue claramente evitar o desenvolvimento de alguma história, ou que a coisa vá até um ponto traumático, seja o que for, não estou dizendo que a culpa é da mulher de jeito nenhum, não estou dizendo que foi a roupa que ela colocou, não estou dizendo que é a beleza dela, nem nada disso. Só estou querendo entender, para depois voltar naquela relação que eu comecei a fazer de mãe para filha, qual é o benefício, aonde tem alguma coisa boa para a mulher nessa situação, aonde a mulher se sinta, né, o que faz ela se sente valorizada, ela se sente importante, ela se sente elegida. Queria encontrar este lugar de fragilidade da mulher numa situação como essa, que sem dúvida nenhuma, por mais que não seja culpa da mulher, é o que permite esse espaço ainda acontecer, né? Vocês entendem o que estou falando e reconhecem isso? Sim, sim, Ana, sim, estava a ouvir, sim. Não sei se... Sim, eu acho que a de ser eleita, não é? Haver uma eleição, haver ter esse ponto, um foco de interesse maior, não é? Ser uma coisa entre várias possibilidades, ser focada, ser atendida, ser reconhecida, todas estas coisas que nós andamos aqui a falar, qualificada, reconhecida, avaliada, eleita, foco de atenção, bem, é tudo isso assim até à última, por uma figura de autoridade, não é? Que quando aprova, dá aprovação entre várias possibilidades a essa possibilidade, não é? Parece que se torna uma coisa imponente, quando na verdade depois já se sabe que é esta grande desvantagem que nós tornamos vantagem, mas é isso. Foi assim, sim. Sim, acho que sim, fale. Eu vejo que pode ser também um certo tipo de uma aprovação terceirizada, assim, né? Como uma conquista de aprovação, mas terceirizada. Por exemplo, na figura de alguém, de um relacionamento que se estabelece com alguém, essa qualificação vem
por conta da relação com a pessoa. Então, me priva de encontrar a minha própria qualificação de algum jeito, porque isso também dá trabalho, assim, né? Acho que é um ponto também. Sim, sim, sem dúvida. E da mesma maneira que a Natália complementa a Joana, acho que todo mundo aqui teria... E se alguém acha que isso não faz nenhum sentido, por favor, fale para a gente não entrar em mal-entendido, porque não estou falando de situações de pessoas e falando do caráter da pessoa, estou falando de um processo cultural, né, que acontece. E dentro desse processo cultural, eu arrisco dizer, não sei se eu estou certa, eu arrisco dizer que a gente pode olhar para ele, na raiz dele, na relação de mãe e filha, como eu falei antes. Então, o meu convite para a gente poder construir isso juntas e juntos é que a gente se dê um pouco esse tempo, e terça-feira que vem olhe para isso mais profundamente, de como culturalmente as mães, nós como mães, ou as nossas mães em relação às filhas, a partir desse processo não vincular que se dá culturalmente, não é uma opção individual daquela mulher, né? Vem toda uma carga emocional e medos e preconceitos que vão passando de mãe para filha. Em relação à aparência, em relação à competição, à comparação, em relação a projeções, enfim, é um âmbito amplo, mas restrito neste momento como artifício, porque isso não é solução nenhuma e não é culpa. Dizem que a mãe é sempre culpada, e então a gente também tem isso muito forte como crença, mas não é disso que eu estou falando, não é uma culpa, mas é uma construção cultural que sustenta isso. Então, é um convite para quem é mãe e todo mundo que teve mãe, e sendo mulher, e para os homens poder, se tiver irmã, conseguir olhar essa diferença, o que acontece nessa relação de mãe e filha, que culturalmente é desvinculada, e depois é uma confusão de projeções, proteções, de competição, de comparação, de indução ou de desamparo, ou de desamparo, né? É só aqui em casa isso, ou ressoa para vocês também essa possibilidade de olhar para essa relação mãe e filha? Então, eu estou arriscando um caminho como artifício, porque isso não é isso não, a gente não está atrás de solução, mesmo porque cada solução que a gente encontra, a gente traz junto um problema, né? Mas é só para uma passagem, para a gente destrinchar isso e, quem sabe, indiretamente, isso mude completamente a nossa sensação de mulher em relação aos homens, não aliviando, também não é o caso, né? Vamos dar uma aliviada para os homens, porque não está fácil. Ser hétero, branco, homem, é um momento de baixa, né? Não é uma situação que está muito favorável. Então, não é uma questão de aliviar, não, mas é uma questão... Sim, fale. Oi, Ana. É muito interessante porque eu tenho vivido uma questão muito, muito dentro disso. Eu sou a única mulher na minha casa de filha. Eu tenho irmãos. E minha mãe teve 8 homens e eu. Alguns faleceram ainda bebês,
e eu tenho 3 irmãos vivos. E sempre foi muito diferente a relação da minha mãe comigo e com eles. E atualmente eu estou morando bem próximo, no mesmo lote da casa da minha mãe, porque ela tem 90 anos. E eu continuo sendo cobrada pelos meus irmãos de uma atitude com a minha mãe que às vezes eu não dou, porque tem vindo muito a minha rebeldia, sabe, com a minha mãe. E como vendo que isso está me trazendo vitalidade. À medida que eu falo com ela, como com ela, eu falo para ela, mãe, quero que se eu morrer primeiro, se a senhora morrer primeiro, que a gente tá tudo limpo entre a gente. E é muito lúcida. E ela ainda me cobra, assim, ela quer que eu faça para os meus irmãos o que ela já não dá conta de fazer, sabe? Então, é meio que uma coisa. E eu, ao mesmo tempo, eu tenho 2 filhas que estão em guerra comigo também. E aí é muito interessante. E eu já tenho uma neta, que também às vezes vem guerrear comigo. Então tá uma coisa assim, muito interessante, que eu estou me divertindo já, às vezes choro, né? E essa semana eu tive uma questão com meu irmão, que é o mais novo, e ele veio me dar meio que um cala-boca, e eu não aceitei de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo que eu não aceitei, o que veio foi a minha criança, que era calada a boca pela minha mãe, que além de me bater, mandava eu engolir o choro. E eu não estou culpando minha mãe, que isso é cultural, já sei disso, já ultrapassei isso. Amo de paixão minha mãe, e assim, é um amor que a gente sempre foi muito, né? Ela sempre me ajudou muito e eu sempre procurei ajudá-la. Mas o que está vindo à tona são esses engasgos, esses emaranhados, e de uma forma, eu percebo que a partir do momento que isso está vindo à tona, e com os recursos que eu tenho hoje para dar conta de atravessar esse mar, esse turbilhão, está me vindo mais vitalidade, zerada de vitalidade, e graças aos recursos eu estou vindo de novo, estou ficando viva de novo. Mas então muito, muito legal isso, está vendo que não é só na sua casa. Coisa que sabe, tá uma guerra. E ontem mesmo tive com as minhas filhas, e lá a gente pôde falar alto uma com a outra, e parecendo italiano, falando e gritando, mas a gente não ficou magoado, sabe? Não teve aquela coisa da mágoa, do ressentimento. A gente está procurando encontrar um diálogo no meio dessa confusão. É o que eu falo para elas, olha, a gente tem que... a gente, né, tem algo a mais do que isso, né? E é isso que eu queria... Sim. Os momentos são muito dolorosos, né? Mas é isso aí. Sim. Eu sinto que o que eu estou aqui propondo que a gente faça juntos e juntas primeiro porque a tendência vai ser sempre a gente ter um antagonista, né? Então, quando a gente tem essa relação homem e mulher se desencontrando, o caminho direto seria cuidar dessa relação homem-mulher. E o que eu estou propondo aqui que a gente olhe é para a gente cuidar dessa relação mulher-mulher. E cuidar dessa relação que se inaugura nessa cultura com mãe e filha. Que depois a gente vai ver que esta relação ela vai se ampliando para outras mulheres, que é aquilo que a Joana trouxe. Quando você está com alguém que é o legítimo da história e você é escolhida,
faria muita diferença se todos os seus colegas são mulheres ou se fossem homens, quando você é escolhida. Porque tem uma ação em relação às outras mulheres também. Mas se a gente olha, é um risco aqui, é um artifício. Olhar para essa relação de mulher com mulher, mães e filhas, para então poder olhar para a relação com o homem, eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa aí no caminho que vai tirar a gente deste lugar de disputa ou deste lugar de trocar os papéis ou do lugar da mulher entender que também o homem e entrar num lugar de perdão, enfim, seja qual for o lugar direto, me parece muito pobre para uma relação tão forte e intensa como culturalmente a gente desenvolveu. Então, é isso, eu sugiro que a gente pense um pouco nessa relação e terça-feira que vem se encontre para destrinchar, porque a gente não está querendo encontrar a culpa na nossa mãe nem na mulher. Como também a gente não está querendo encontrar a culpa no homem, mas sim reconhecer aonde estão as interferências para que venham à tona um outro tipo de relação, para que a gente possa criar uma outra maneira de se relacionar. Mulheres entre mulheres, mulheres com homens. O que eu tenho a sensação cada vez mais clara é que o caminho não é ficar sozinho. O caminho não é as mulheres se afastarem uma das outras e nem as mulheres e os homens se afastarem. O caminho é a gente criar uma maneira de viver juntos sem essas mentiras, esses desencontros, né? Tudo bem? Pode ser? Algum mal-entendido, algo que, antes de terminar aqui, algo que alguém esteja com alguma sensação? Para a gente cuidar? Juntas? Então tá, qualquer coisa a gente tá em contato ali no grupo da Rede Amalaia, e amanhã a gente tem a prática da vacuidade com a Cuca, e ajuda muito, assim, é essencial que a gente viva essas práticas para conseguir ir num lugar mais interessante dessa pesquisa, dessa investigação. Que relação é essa, né, de mulher com mulher, de mãe com filha? Quais são essas interferências culturais, né? Tudo bem? Então tá. Vou desligar.